Caveira, e eu, Edson Medina, acadêmico da instituição, apresentamos o trabalho do primeiro curso, um tema extremamente relevante no cenário educativo nacional. Gostaria inicialmente de saudar a banda aqui composta pelo professor Mário Cipriano, professor que tem imenso prazer de ter sido seu aluno, me recordo com muito orgulho que ele, como o senhor teve presente em Canoas, nosso Tribunal do Júri, onde o senhor, com todas as felicidades que existiam, o professor Amado não pôde estar presente por problema, por outros motivos, o senhor foi, de tanta maneira, foi até Canoas se prestigiar, e aquilo ali marcou muito, tenho certeza que marcou também os colegas, pois, basicamente, nós não estávamos com toda a preparação necessária para enfrentar o Tribunal do Júri. Nunca tínhamos feito nenhum tipo de sócio desse tipo. O senhor, de tanta maneira, foi até Canoas somente prestigiar o evento, dar aquela palavra de apoio, e aquilo ali nos marcou muito, tenho certeza que os colegas também. Então, receba uma saudação, sabe que tem muitas vezes ter seu aluno e no futuro ter seu colega também. Então, receba essa saudação. O professor Mauro Sérgio, sabe, professor, que tenho certeza que o senhor coordena com gigantismo no curso de Direito aqui da instituição. A nossa instituição está passando por um momento difícil, realmente os colegas falam disso, mas o senhor, na coordenação do curso, tem sido brilhante, com questão desse projeto do livro sensacional, o sucesso que foi da publicação do livro, isso aí também me marca muito, porque foi um ápice acadêmico para mim. Graças à professora Nara, que teve esse auxílio na produção do artigo conjuntamente, mas o senhor, com um tempo infantil, coordena esse curso da instituição. Então, receba a minha saudação inicial. Professora Nara, agradeço as palavras, creio que, com certeza, de forma, vamos dizer assim, positiva em relação ao professor. Eu me lembro muito bem dessa situação que a senhora escreveu aqui, mas uma coisa me marcou muito quando eu tive esse primeiro contato com a senhora, porque eu havia perdido a professora Silvia Capaverde, era ela, que era a professora que sempre tinha mais contato direto comigo na produção científica. O primeiro artigo que produzimos foi no segundo semestre, eu me lembro que sempre era ela que pegava a coisa, e ocorreu, foi com ela, acabou falecendo, e daí veio a senhora. E foi um contato, vamos dizer assim, gratuito naquela aula. E a partir daí, sempre, a senhora me auxiliou na produção acadêmica. E a senhora falou, conseguimos publicar um artigo no último dela, com a senhora teve presente, infelizmente não pude estar presente. E agora vem o livro, que para mim me toca muito, que é muito emocional, e saber que vou sair de dentro da instituição com o artigo publicado no livro. Agradeço muito a senhora, tenho certeza que todas as publicações que fiz, inclusive o prêmio que ganhei na FAP, foi porque a senhora esteve me auxiliando. Tenho certeza que de coração eu faço isso. Agradeço muito o auxílio da senhora na produção científica. Muito obrigado. Aos demais colegas presentes, o grupo de pesquisa, o senhor Eduardo, João, Débora, Cristiano e os outros colegas, agradeço muito a palavra de apoio no momento difícil que tive. As palavras de apoio nos momentos difíceis que tive, o apoio da produção científica, tenho certeza que prezo muito pela amizade de vocês. Então, tenho informações, assim como os demais colegas que hoje vêm aqui nessa noite aqui prestigiar a apresentação acadêmica. A minha família hoje aqui, representada pelo meu irmão, a minha namorada, a Bruna, a minha mãe, saibam que amo muito vocês, agradeço a presença de todos e espero que possa contribuir ainda mais no meio jurídico daqui para frente, certo? Então, recebam as saudações também. Meu colega de trabalho, Mosimar, recém chegou, seu colega, agradeço a presença, saiu lá da instituição da FAP, veio prestigiar aqui, agradeço muito a sua presença. Sem mais delongas, entrando então na exposição do tema, como já disse, é de extrema relevância no cenário jurídico, é uma novidade a partir da divulgação da lei 2078 de 2010, referente ao monitoramento eletrônico. É um tema também extremamente discutível no cenário jurídico, uma vez que ele envolve questões humanitárias de sua aplicação
e questões relacionadas ao problema do sistema penitenciário. Análise doutrinária sobre a implantação do monitoramento eletrônico como forma de controle externo ao Senado. Este é o tema proposto. Por que da escolha desse tema? Primeiramente, como já disse, devido ser extremamente novo no cenário jurídico, porque envolve questões relativas à humanidade das penas, certo? Em razão de todos esses questionamentos. Qual que foi a fundamentação, qual que foi o desenvolvimento da monografia aqui apresentada? Inicialmente, destaquei da evolução das penas, passando por suas teorias do sistema de cumprimento da pena. Após a desenho de expediente estatal, seja punitivo do Estado, atribuindo quais são seus limites de aplicação, o qual destaquei dois princípios: o princípio da humanidade das penas e o princípio da proporcionalidade, seus divisões, chegando até o tema principal, que refere-se à utilização dos monitoramento eletrônicos como forma de controle interno dos apenados. Da breve análise de cada tópico, está nas penas que, na atividade, ela tinha aplicação de forma própria. Se dava naquela idealização da vingança privada do indivíduo. Ou seja, o indivíduo ele era agredido e, como forma de retribuição do mal causado, ele atingia o seu agressor com o mesmo dano. Utiliza como exemplo a lei de Salião, famoso defende, olho por olho, dente por dente, muito bem elaborado pelo professor Marcos Viana, da Universidade de Pena, está aqui na monografia apresentada, que ela tinha a finalidade de intimidar o indivíduo, ou de retribuir o mal causado. Certo? A partir desse questionamento da vingança privada do indivíduo, do cidadão, ele renuncia a isso em prol do Estado. Ou seja, passa da indenização da vingança privada para uma vingança pública. Muito bem destaca, a gente já discussou sobre contato social, que o indivíduo abre mão de sua plena liberdade de autotutela e deposita essa parcela no agente estatal. Já discussou, destaca isso no menor do antigo. Assim, passando a teoria das penas, destaca somente, até porque o tempo é curto, a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, a teoria mista ou eclética, que nada mais é do que a unificação da teoria relativa, ou seja, que tinha a idealização da prevenção do crime, e a teoria absoluta, que tinha a idealização da retribuição do mal causado. Sistema, adentrando na parte do sistema de cumprimento da pena, até chegar ao tema principal, está aqui com um grande avanço no cumprimento das penas, uma vez que o indivíduo que responde, cumpre pena no sistema fechado, ou no seu regime, ao qual ele tem direito da progressão de regime, assim que cumprir alguns requisitos, como tais como o consultamento e alguma parte da sua pena. Então, o sistema adotado no Código Penal brasileiro é o sistema progressivo da pena, muito bem identificado por César Bittencourt, no seu livro Paulo Taquei, na monografia apresentada. Passando sem delongas da análise das penas, dessa história e evolução, adentro na questão dos princípios constitucionais limitadores do poder punitivo estatal, o qual inicia pelo justo meio estatal, ou seja, o direito de punir do Estado. Daquela ideia de que o indivíduo, da vingança privada, ele abre mão de sua liberdade parcial em prol da felicidade geral, o Estado assume o poder de punição, e esse poder de punição se chama justamente estatal. Quais são os limites desse poder? Revelei, identifiquei na monografia apresentada, dois princípios constitucionais: o princípio da humanidade das penas, que veda a aplicação de penas cruéis, corporais, degradantes, morte, penas perpétuas, que de alguma forma viola a dignidade da pessoa humana. O princípio da proporcionalidade está ligado diretamente à ideia de que deve ser proporcional à aplicação da pena e o cometimento do delito. César Beccaria, no seu livro dos delitos das penas, ele está com um exemplo brilhante de que não se pode atribuir a pena a alguém que pratica o furto de uma arma, sendo essa mesma pena para alguém que mata outro. Pois aí não seria proporcional a aplicação penal
em relação ao delito praticado. Chega então ao tema central do presente trabalho, refere-se ao monitoramento eletrônico, que é a análise crítica da doutrina, no terceiro capítulo final. A Lei 12.348, ela modificou o Código Penal e o Código de Processo Penal, no que tange a possibilidade de vigilância direta dos apenados, com o monitoramento eletrônico. Ou seja, ela está em vigor desde 2010, junho de 2010. Quais foram? Qual é o interior da lei? Ou seja, ela prevê a utilização desse tipo de monitoramento de vigilância direta, aqueles apenados que estejam em regime semiaberto, que possuam autorização para saídas temporárias, e aqueles que estejam em prisão domiciliar. Quais foram os motivos que ensejaram a criação dessa lei? Primeiramente, houve uma discussão doutrinária. Quais seriam os pontos positivos e os pontos negativos? A primeira interpretação seria em relação à redução da população carcerária e também a condição de integrar o indivíduo à sociedade mais rapidamente. Ocorre que há um contraponto em relação a isso, uma vez que a lei prevê a possibilidade em relação ao regime semiaberto com saída temporária e prisão domiciliar. Ocorre que não há evasão do indivíduo do sistema penitenciário, uma vez que ele está, estando nesse tipo de regime, ele já está fora do sistema. Então, esse é o ponto negativo da lei que os doutrinadores veem em cima, questionam, uma vez que a aplicação do monitoramento através dos tornozeleiros eletrônicos poderia causar algum tipo de estigmatização do indivíduo. Agora, qual é o questionamento dentro do projeto? A partir de que o sistema penitenciário atual é falido, não cumpre a finalidade da pena, não seria mais benéfico ao penado utilizar esse tipo de monitoramento indireto e eletrônico e evadir o sistema penitenciário? Obviamente que isso é uma resposta que não pode ser concluída agora. Por quê? Porque a lei não previu esse tipo de possibilidade. Luiz Flávio Gomes destaca a possibilidade da utilização, porque ela é uma faculdade do jogador, nas questões das questões cautelares. De que aqueles apenados, ou aquele indivíduo que esteja recolhendo o processo preventivamente, preventivamente, não gere nenhum tipo de perigo à sociedade, como meio com a monitoração eletrônica, ele estaria fora do sistema e assim contribuiria para a redução da população carcerária, da superlotação. Dessa forma, então, está que é necessário essa análise principiológica desse tipo de monitoração eletrônica, uma vez que o sistema atual penitenciário está totalmente falido, não atinge a finalidade da pena. Fica o questionamento em relação à possibilidade ou não da utilização desse tipo de monitoramento devido à estigmatização do indivíduo. Isso, na verdade, não pode ser resolvido no projeto, até porque ele vai ser produzido por mais delongas, né, por mim. Então, fica esse questionamento conflitante em relação à utilização ou não do monitoramento eletrônico. Dessa forma, então, termino a exposição, espero que tenha contribuído, né, e atingido os objetivos e faço os questionamentos. E na aula passada eu chamei o Webinar a noite inteira de aula. E não sei se eu pressupunha a chegada dele mesmo, ou talvez porque eu já identifique em ambos a qualidade, a competência e seriedade que já vem de uma player de estrutura criminalista, que o governo está. E talvez seja por isso, velho. E eu acabo
com crítica, naturalmente, e com elogios. E eu praticamente cruzo ausência de críticas no seu trabalho, porque tem diversas pequenas interpretações ortográficas que não merecem sequer ser tratadas, insignificantes e graves.